Hoje, no episódio 004, nós temos um convidado muito especial. Ele é engenheiro, pai de Sofia, empreendedor, nosso parceiro numa atividade crucial para as estratégias de marketing. Hoje, nós trouxemos aqui Alberto Silva. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui no episódio 004. Espero trazer muitas informações para vocês. Episódio 004 do Telescópio, o podcast videocast de marketing para pequenas e médias empresas que querem enxergar mais longe. E como eu disse há pouco para vocês, hoje eu trago aqui Alberto Silva, nosso parceiro, nosso braço especializado em tráfego, que nos ajuda aí a performar vários projetos. Alberto, seja muito bem-vindo. Oi, Simone, prazer, obrigado. E vamos trazer mais informações aqui, pessoal, e trazer... Desculpa, corta, né, que o rapaz fez lá. Não, e vai ser um prazer aqui trazer todas as informações para vocês, o que a gente puder ajudar. Massa. Gente, esse episódio ele é um episódio bem técnico, tá? Então a gente vai, em alguns momentos, falar alguns tecniquez, alguns termos mais complicados. Fiquem tranquilos, a gente vai apertar a tecla SAP aqui, vou estar esclarecendo para vocês, para ficar o mais claro para todo mundo que está nos assistindo. O objetivo de hoje é a gente falar de tráfego. Presta atenção, tráfego sem estresse, tráfego na vida como ela é, do pequeno e do médio empresário. Então, Alberto, falando aqui vamos falar aqui, basicamente, qual a importância do tráfego, dos anúncios online para a pequena e a média empresa neste ano de 2024 e daqui por diante. Fala um pouquinho para a gente. Isso, o que a gente percebe é que, não só em 2024, já há um tempo já, as entregas do conteúdo, já falando um pouco de rede social aqui, é que as redes sociais entregam muito, cada vez menos entregam o conteúdo que a gente produz, que o micro e o pequeno e o médio, a média empresa, ela produz, ela está entregando cada vez menos. E aí o tráfego ele vem para suprir, entre aspas, essa necessidade de eu mostrar meu produto, mostrar meu serviço. E trazendo sobre a pergunta, a questão em 2024, eu vejo que a gente precisa aparecer cada vez mais e eu preciso estar aparecendo para todo mundo. Então, antigamente a gente tinha outdoor, que eu precisava estar se mostrando. Hoje em dia a gente tem um tráfego pago, que depois a gente vai chegar em minúcias, mas a gente consegue segmentar muito mais o cliente, tentar atingir aquele cliente, que é o cliente ideal da empresa. E em 2024, cada vez mais a gente precisa estar aparecendo e uma das formas, um dos canais é através do tráfego pago. Tá. Eu vou levantar aqui algumas polêmicas gerais antes da gente entrar na parte mais técnica, tá? Do tráfego, dos anúncios, como é que acontece, como é que é o dia a dia, né? Dos anúncios. O orgânico morreu? Não, eu acho que muito pelo contrário. Apesar de eu ter dito que a gente está entregando menos, a gente tem que trabalhar em todos os canais e o tráfego pago, ele vem justamente aliado com o orgânico. A ideia é que a gente potencialize, tanto que a gente pegou várias empresas que não trabalhavam o orgânico e trabalhava só o tráfego pago, e a qualidade de entrega ela diminuía bastante. Então a gente precisa estar trabalhando tanto orgânico, e-mail marketing, o inbound, tráfego pago, em todos os canais, e até para evitar que, se um canal um dia acabar, a gente ter uma outra alternativa. Então, não, o orgânico não morreu. Show! Então, não é só branding ou só performance. É branding e performance. Branding mais performance. Concorda comigo? Concordo, plenamente. Show de bola. Então, a ideia da performance, e aí tem alguns termos bem técnicos ligados a isso, tá, pessoal? Mas a ideia da performance, que está muito atrelada aos anúncios ou tráfego pago, né?
é acelerar, é dar velocidade e alcance àquilo que já é feito no orgânico. Então, não dá para a gente acelerar algo que não existe ou algo que é muito incipiente. Você vai acelerar, né, aquela coisa, eu tenho... Dá para chegar a 100 km por hora com uma bicicleta? É difícil, eu preciso de um motor, eu preciso de um carro para poder chegar a 100 km por hora. Então, eu preciso de uma base para ter velocidade. Se eu não tiver essa base, eu não alcanço a velocidade esperada. Fechamos? Fechamos. Show. Nós temos, atualmente, várias plataformas, né, vários canais, vários meios da gente fazer os anúncios online, o tráfego pago. Então, a gente tem Google Ads, a gente tem Meta Ads aí com Facebook, Instagram, a gente tem o TikTok chegando e performando forte, aí vindo com ads bem forte, LinkedIn, que tem características bem específicas, Pinterest, que também entrega super bem para algumas categorias. Na tua opinião, o que é mais interessante? Uma ação guarda-chuva, Google, tá, vai para todo mundo, ou uma ação segmentada? Pinterest, LinkedIn. Então, fala um pouquinho disso pra gente. A gente vai... o ideal seria atingir todos, a depender também do segmento, a gente pode ter que seja melhor no Meta Ads ou então no Google. Então, tem segmentos que é mais interessante a gente focar mais na Meta, tem outros que é mais no Google. Apesar de dizer que a gente tem que colocar em todas, vamos dizer assim, no máximo possível que a gente conseguir, tem segmentos específicos, nichos específicos que é mais interessante a gente estar trabalhando no Meta. Então, daqui a pouco a gente está tentando mostrar para os clientes da ideia dele dela querer aquele tipo de produto ou serviço que ela nem sabia que existia. Então, a gente está oferecendo uma solução lá para ele que ele não sabia que existia. Ou então, é um outro tipo de nicho que a pessoa já sabe, está pesquisando no Google e aí a gente já consegue atingir diretamente o cliente. E aí, eu acredito que o ideal seria pulverizar, mas como a gente tem até casos de que a gente tenta focar no que vai dar mais resultado, até porque a gente já tem aquele feeling, né? Já tem a experiência, né, de quem já rodou muita grana em tráfego. E aí vai depender também da ideia do cliente, né? A gente consegue, definindo com o cliente qual que é o objetivo da campanha. No caso, hoje, vamos dizer, o micro, pequeno e médio, ele está querendo vender o serviço dele. Mas pode ser que o objetivo da campanha não seja esse. Então, existem objetivos que podem ser atingidos com o Google, outros com o Meta. E aí a gente vai tentando, dentro do planejamento, fazer com que o cliente tenha o maior sucesso possível com as campanhas. Tá, então deixa eu dar uma amarrada em tudo que você trouxe para a gente. Significa que quem vai definir qual é o canal é a estratégia? Isso. Aliada com vamos dizer assim, a estratégia ela vem a partir de informações o que o cliente quer. O objetivo. O objetivo que a empresa quer. Então, a partir dela, a gente vai montar a estratégia. Show. E aí vai depender a estratégia que vai definir o canal. E aí o canal, meta, e-mail, orgânico e etc., a gente faz a estratégia para ela performar o máximo possível. Beleza. Pegando ali muito do que a gente faz do dia a dia, eu e você, aquela nossa troca semanal, normalmente a gente senta, define o objetivo com o cliente, onde é que a gente quer chegar, o que é que você quer para o seu negócio e para a sua empresa. A partir disso, a gente senta para desenhar a estratégia. Então, a gente faz aquela camada estratégica macro, onde a gente define as macrolinhas de como a gente vai buscar esse resultado. E aí, conforme as campanhas vão rodando, né? E aí a gente define os canais, como você falou. E o que são canais, gente? Se essa campanha vai ser de Google, se essa campanha vai ser de Meta, Instagram, Facebook.
se a gente vai trabalhar com LinkedIn Ads, se a gente vai entrar com TikTok Ads, se a gente vai entrar com outro canal mais nichado, outro tráfego mais nichado, ou se a gente vai ficar só ali digamos que no macro, essas campanhas mais guarda-chuvas, né? Que se a gente tem apelo de imagem ou não, se a gente tem se no funil de vendas, se a gente tem muita gente no fundo do funil, ou seja, já com consciência de produto e de serviço formada, buscando por aquele produto ou serviço, ou não, se é muita gente lá no topo do funil. Então, tudo isso são informações que definem a estratégia e a estratégia define os canais. Tá? Eu gosto sempre de dizer que estratégia não é algo desenhado em pedra. Né? Que estratégia é algo que a gente está constantemente vai se moldando. Que a gente... até uma frase bem interessante no episódio anterior, que o Vitor falou que a única coisa certa, né, dentro de um planejamento é que ele precisa ser mudado. Sim. Ele foi feito para ser destruído, ele foi feito para ser refeito. E eu concordo absolutamente com isso, né? E a gente está vivendo isso agora num projeto que a gente tá trabalhando, né? Onde a gente está criando camadas. A gente vai se adaptando. Vai se adaptando e vai criando camadas conforme o desempenho daquela campanha. E aí, eu queria ouvir um pouco de você, falando aí, a estratégia define essas múltiplas possibilidades de canais. Mas eu queria estreitar um pouco essa nossa conversa, falando de um canal que eu digo que é a mãe dos canais, né? Foi quem inventou essa brincadeira, que é o Google Ads. Então, a questão do Google, o interessante é que no planejamento a gente meio que já tem que... O legal de até discutir com Simone sobre a estratégia é que ela tem um conhecimento também de até onde a gente pode chegar. Então, daqui a pouco a gente, a gente precisa de uma landing page XYZ, que aí tem que estar dentro da estratégia, não precisa estar definida qual que é a landing page, mas ela precisa estar lá no planejamento. Até as questões de palavra-chave que a gente discute. Então, a ideia do planejamento, da estratégia, em relação ao Google, é interessante porque a gente consegue, aliado aos clientes, junto com o entendimento do mercado, e aí é o interessante de ter a grid, ela tem ela está bem perto do cliente ali para entender qual que é as necessidades dele. A gente percebe que junto com no Google especificamente a gente consegue definir, e aí para atingir tanto a parte de fundo, de meio e de topo de funil, caramba, você precisa fazer alguma coisa para lembrar que e aí tudo isso aliado, a gente precisa caramba, esqueci. Aliado a tudo isso, a gente consegue na estratégia de todo o planejamento feito, ter o resultado que seria o que a gente já definiu com o cliente. Não vamos extrapolar aqui e dizer que o cliente quer mais leads para poder vender. Então, beleza, toda a estratégia está toda montada para poder, desde o começo até o final, a gente ter aqueles dados do cliente, do lead, para o cliente ir lá e entrar em contato e poder fechar uma venda ou então vender algum produto, e etc. Então, o Google ele é interessante e a gente trabalha bastante aqui com os clientes, porque ele tem essa versatilidade, vamos dizer assim, que a gente consegue atingir vários nichos, e aí o legal é que, como a gente tem toda essa parte do cliente, estratégia e final, a gente consegue ter resultado. A gente consegue trazer o resultado porque a gente olha para o fluxo, digamos assim, a gente olha ele como um todo. A gente não tem só aquele recorte de, eu faço tráfego, precisa de uma landing page, velho, eu não faço landing page. Eu não faço isso, né? Tem que buscar lá. Então, a gestão de tráfego que a gente tem, ela é uma gestão de tráfego completa, que olha para o negócio de forma 360 e traz outros elementos que não só a parte técnica do tráfego, né? Implantar ali a campanha
na ferramenta, no caso, na plataforma do Google, como a gente está falando, subir a campanha na plataforma, subir criativo e apertar botão. Não é isso, né? É entender toda a lógica. Inclusive, a gente vai ali por trás, muitas vezes, como você estava essa semana, em reunião com gestão do e-commerce do cliente para fazer alinhamento técnico ali de tags enfim, que precisam estar no site para trazer a melhor informação de leitura e com essa melhor informação de leitura a gente ter mais dados e com esses dados a gente retroalimentar a estratégia. Isso. Porque, gente, tráfego, anúncios online é especialmente sobre dados. Leitura de dados, análise desses dados e retroalimentação das estratégias. Porque se você simplesmente joga uma campanha no ar e você fica, não, está trazendo lead, ok. Mas se essa parte dessa inteligência, dessa leitura dos dados, ela não for bem feita, ela não for bem trabalhada, você poderia estar tendo um resultado talvez muito melhor. Você poderia estar gastando muito menos, porque é a nossa luta eterna, né, da redução do custo por clique. Então, você poderia estar tendo um resultado muito melhor e você não está tendo porque você não está analisando os dados. Fala um pouquinho sobre essa questão de análise de dados, o quanto isso é fundamental em qualquer campanha, em qualquer plataforma. A gente já pegou casos de clientes que rodavam tráfego por conta própria ou por outras agências. A gente notava que os dados que estavam no gerenciador e os dados que estavam na plataforma não batia. Então, é importante a gente ter essa configuração das tags que você falou, que as tags são nada mais, nada menos que códigos que identificam se houve uma conversão dentro do site. Então, para e-commerce, a gente precisa mandar para as plataformas que houve uma venda, no valor X e por aí vai. Então, as plataformas de anúncio em si, elas precisam dessas informações. Então, a partir do momento que a gente consegue configurar certinho dentro da plataforma, dentro do cliente, a gente vai ter mais performance. Além disso, a gente, junto com esses dados que a gente envia para as plataformas de anúncio, a gente vai tendo mais e mais qualidade nos leads. Então, a gente está sempre analisando, sempre em contato com os clientes para poder entender se os leads estão qualificados ou não, vai fazendo ajustes. Tudo isso a partir de dados, que a gente só trabalha com informações desde a parte de estratégia até a parte de execução. A gente está monitorando ali custo por clique, custo por compra, custo por cadastro, até para poder tentar melhorar o máximo possível as nossas campanhas. Show de bola. E assim, o mundo do tráfego, ele é cheio de siglas, né? Ele é uma sopa de letrinhas. Isso é o dicionário do tráfego. Tem que ter o dicionário do tráfego. Eu acho que eu acho que é um bom material para a gente produzir e deixar aqui disponível depois aqui para esse vídeo, um dicionário básico, um glossário básico do tráfego, porque tem alguns termos que são bem interessantes. Então, a gente falou um pouco de custo por clique, né? A redução do custo por clique. Explica para a pequena e média empresa que talvez ainda nem faça tráfego, como é que funciona, o que é o custo por clique, como é que ele funciona. Vamos dar um passo para trás e ir para uma coisa mais bem didática. Tá, então vamos pegar o Google, né? A gente precisa definir uma campanha tradicional, que seria uma campanha de pesquisa. A gente precisa definir as palavras que a gente vai aparecer para pesquisa. E aí, o que acontece? A partir daquelas palavras-chave que a gente define, então, a gente definiu uma palavra-chave lá que quando alguém pesquisar no Google, vai aparecer na parte de cima. A ideia é que sempre apareça na parte de cima, inclusive isso impacta no custo por clique. A ideia é que o anúncio apareça, alguém clique e faça a conversão dentro do site.
Para poder a gente fazer o anúncio, a gente precisa definir títulos, descrições. Então, a cliente pesquisou, a pessoa pesquisou, vai aparecer lá. A ideia é que a gente seja relevante para aquela pessoa que está fazendo a pesquisa. Então, a plataforma em si, ela vai trabalhar imprimindo esses anúncios. Depois da impressão, há o clique. Então... Ok. Explica o que é impressão. A impressão é simplesmente imprimir o anúncio para a pessoa. É quando o Google mostra aquele anúncio. Que mostra o anúncio. Show. Então, a gente pesquisou lá na pesquisa. Só dando um parênteses aqui, na rede social, no Meta, no Instagram, seria aquele patrocinado. Uma impressão seria você ver uma parte daquele anúncio. Uhum. E aí, voltando para o Google, como é que funciona? Como é que a gente vai... Eu faço uma busca no Google, eu quero comprar caneca. Eu faço lá canecas personalizadas. Isso. Então, vai existir a impressão e aí, em algum momento, alguém vai clicar por conta da qualidade do anúncio. A gente definiu palavras dentro do anúncio que foi ok. Só que existe outra questão que é um leilão, uma concorrência de palavras-chave. Então, a gente tem como prever o custo por clique por conta do próprio planejador de palavras-chave lá do Google, que existe uma ferramenta, e ele vai te dizer uma média de custo por clique. Então, existe a qualidade do anúncio, que vai interferir no meu custo por clique, né? Então, a gente está pagando no Google hoje por clique. Então, esse custo ele vai estar diretamente relacionado a essa concorrência. Então, quanto mais pesquisas... Quanto mais buscada aquela palavra-chave e mais pessoas anunciam, mais caro vai ficar aquele clique, vamos dizer assim. Ou seja, oferta e demanda. Quanto Exatamente. mais eu tenho busca por aquele termo, e até a gente fazendo um parêntese em relação à palavra-chave, quando a gente fala palavra-chave, não é uma palavra, tá? Na realidade, isso é uma tradução literal do termo keyword, que é como se chama em inglês, é tudo muito em inglês no mundo do marketing, mas a tradução correta seria termo de busca. Né? É o termo que a pessoa está digitando ali no Google no momento que ela busca uma informação, ou até como ela está falando, porque hoje as pessoas buscam muito por áudio. Né? Então, o que é que ela está falando? E essa expressão que ela usa, que muitas vezes é uma frase, muitas vezes é o que é comumente chamado de palavra-chave. Na realidade, não é uma única palavra, muitas vezes é uma frase, né? No Google, ele faz essa diferenciação porque a gente define uma palavra-chave que pode ser uma frase. É um termo de busca, né? E aí, existe um local que a gente consegue identificar quais são os termos de busca que estão sendo efetivamente utilizados. Então, a gente pode utilizar o termo correspondente exato, ele pode ser utilizado, mas o Google, como um buscador em si, ele entende que, às vezes, existem palavras e termos complementares. Então, dentro disso, a gente consegue ter o custo por clique efetivo. Às vezes, o planejamento, lá no planejador, ele diz um valor, mas o custo efetivo por clique é um pouco... Ele tem uma variação, né? Ele tem uma variação. E também impacta o objetivo da campanha. Então, às vezes, a gente está buscando só tráfego, clique, e aí, daqui a pouco, a gente está buscando a conversão em si dentro do site, e isso também impacta dentro do custo. Tá. Então, você falou uma coisa bem interessante. Quer dizer que a gente pode ter uma campanha com um objetivo simples de clique, ou seja, eu quero que a pessoa clique, eu quero que a pessoa faça uma busca, o nosso anúncio apareça, a pessoa clique naquele anúncio e vá para um determinado ambiente. Por exemplo, quando eu quero performar um site, seria um exemplo. Não necessariamente eu estou buscando que a pessoa faça uma compra naquele momento, ou que ela se cadastre e vire um lead, né? Sim. Traduzindo, para quem não acompanhou episódios anteriores, lead é aquele momento intermediário, digamos assim, entre a pessoa que não conhece você e a pessoa que já comprou de você. Então, lead é quem já teve um relacionamento, já tem algum relacionamento com a sua empresa. Ela se cadastrou numa newsletter para receber um e-mail marketing, ou ela
se cadastrou em algum evento online, ela se inscreveu, ela deixou o dado dela. Então, ela deixou o telefone, ela deixou o e-mail, ela deixou alguma informação demonstrando interesse no teu produto e no teu serviço. Então, eu entrei num site, você não é um lead ainda você é um visitante, certo? Eu entrei num site e me cadastrei nesse site para ficar recebendo determinadas informações. Opa, fechou. Agora você é lead. Confere? Confere. Pronto. Então, eu quero... então, em camadas, uma campanha de camadas seria eu fazer uma camada de campanha onde eu quero aumentar o número de visitantes, não necessariamente leads, né, de visitantes do site, e depois eu posso fazer uma outra campanha em cima deste resultado de visitantes, fazendo com que esses visitantes que se interessaram voltem nesse ambiente, ou em um outro ambiente, ou em uma landing page, por exemplo, e se cadastrem e virem leads, ou voltem num e-commerce e comprem um determinado produto. Isso. Confere? Inclusive, a gente pode chegar na minúcia de excluir quem se cadastrou, por exemplo. Show! Então, daqui a pouco a gente tá querendo trazer quem entrou naquele site, e a gente pode tentar excluir, e aí vai depender e-commerce, quem comprou. Então, quem é a pessoa mais qualificada dentro do e-commerce que não comprou? É o cara que adicionou o carrinho, o cara que foi na finalização de compra e não efetivou a compra. A gente pode chegar nessa configuração de tentar excluir o pessoal. Às vezes até é interessante não excluir, porque a gente consegue analisar no perfil de compra do cliente. Às vezes ele compra de 7 em 7 dias, e aí a gente não faz sentido excluir a pessoa que comprou com mais de 7 dias. Uhum. Então a gente vai chegando até nesse nível de detalhe. Nesse nível de detalhe, e aí a plataforma em si, ela precisa dessas informações, e aí volta lá que a gente precisa estar com tudo configurado. É tanto que a gente faz muitas... fala com o gestor de e-commerce, fala com até quem cria as landing pages. A gente está precisando até ajustar alguma coisinha para poder... Ajuste de landing page, ajuste de criativo, quando a gente está falando do caso de Google, quando a gente está falando de display, quando a gente está falando de PMax. Fala um pouquinho para quem está assistindo a gente. O Google hoje não é só a campanha, a gente não tem apenas a opção da campanha de busca, né? A gente tem a campanha de busca, o search, é a mais conhecida, digamos assim, a mais popular, mas o Google ele tem outras opções, né? Tem um cardápio ali de formas de você anunciar. Explica pra gente todos esses formatos de Google. A de pesquisa, a gente já explicou aqui um pouquinho, mas basicamente você compra uma palavra. Então, compra um termo de pesquisa para poder aparecer. Existem outras, aí existe a de display, que é eu aparecer tanto dentro do próprio Google, através de imagens. Então, a gente gera imagens que fazem sentido com a campanha. Então, a gente tem que ter uma arte. Existe a tem que ter uma arte. A campanha de busca, ela não precisa de arte, ela é só termos de pesquisa. Confere? Isso. Hoje em dia, a gente até consegue colocar umas artes lá dentro da pesquisa, mas a de display, ela especificamente, inclusive, ela pode ser utilizada até para um remarketing, por exemplo. Show. E aí, a de display a gente tem campos, se você observar, tanto no Gmail, YouTube e a própria busca do Google, no descobrir do Google, tem campos lá que aparecem alguns patrocinados. Então, do display a gente consegue atingir esse público e também consegue atingir sites de parceiros, que eles chamam do Google. A rede de parceiros do Google, que aí é o de display. Nos sites de parceiros que eles colocam, é possível colocar algumas imagens. Então, existem algumas resoluções, alguns criativos com tamanhos específicos, que é justamente para poder caber lá dentro do local que o site definiu. Aquelas janelas, né? Antigamente era mais de 20 opções de tamanhos. Hoje em dia estão diminuindo. Era um caos. Bastante. E aí, só para complementar, além de display, tem também a PMax, que é o carro-chefe, entre aspas, do Google, né, agora,
que ele faz um mesh de... Que alguns cabelos brancos nessa sua barba provavelmente são oriundos da Pemax. E aí o grande problema da Pemax hoje é que a gente não tem muito controle, né? Fazendo um paralelo com o Meta, e aí para quem conhece o Meta, hoje a Advantage do Meta, né? E aí o Pemax é uma display, vamos dizer assim, que ele apresenta... automatizado que... Está melhorando bastante agora, mas ela é muito mais automatizada. Então, a gente pode colocar vídeo, foto, a gente tem uma série de outras configurações que a gente consegue fazer. Tem muito recurso, mas do ponto de vista da gente filtrar para quem eu quero que essa campanha apareça, a gente não tem tanta opção e aí ela fica abrangente demais, às vezes trazendo um lead que não é aquilo exatamente que a gente quer. Né? A gente não tem tanto controle. Né? Não tem tanto controle. Eu sou, assim, eu vivo em pé de guerra, eu e o Advanced da Meta, né? Então, eu vou subir campanha, ele fica ali abrindo aqueles pop-ups de use a Advanced, eu não, saio fechando tudo. E agora? E agora tem algumas coisas que ele não deixa mais, que ele te obriga a usar o Advanced. Então, isso é uma forma das plataformas meio que tomarem conta da gestão. Não tomar conta, deixa eu ver como é que eu posso dizer isso da melhor maneira. Mas as plataformas teriam um pouco mais de domínio sobre a distribuição da informação. Isso fica mais aberto. O quanto isso é bom, o quanto isso é ruim. Eu queria a tua opinião sobre isso. Porque a gente diz que ela fica meio no automático, né, a Pmax. É que a gente não tem muito acesso até para onde ela está colocando. Então, na de display eu consigo saber e consigo excluir. Já na Pmax a gente não consegue ter muito controle. Então, isso é ruim porque a gente não tem a minúcia lá de estar identificando se foi para um canal X, Y, e aí é melhor no outro. Ou então, hoje a gente até consegue, porque ele, vamos dizer assim, ele divide os anúncios por grupo de recurso, que é o nome que ele coloca lá, né? E aí, antigamente, a gente não conseguia nem saber qual que era o anúncio que estava performando melhor. Hoje em dia está melhorando. Já melhorou um pouquinho, pelo menos essa informação a gente já tem. Né? A gente tem, mas antes a gente não tinha. Então, a ideia de ter vamos dizer assim, um controle maior é que, para quem não quer ter controle, tudo bem, vai no automático. Mas quem quer ter uma melhor, e aí está mexendo lá nos números para poder melhorar ainda mais a performance, a Pmax ela ainda é uma campanha, e aí eu acho que a Advantage também, ela é uma campanha meio nebulosa em termos de... a gente coloca porque ela traz resultado. Ela traz muito volume, né? Isso, mas em compensação a gente não tem uma configuração lá da campanha em si. Então seria, digamos que a Pmax seria um formato de campanha quantitativo e busca e display seriam formatos mais qualitativos. A gente Podemos sim, apesar de... Pode separar dessas formas? Pode. Nesse caso, sim, porque a gente tem um controle muito maior. E aí é qualitativo porque a pesquisa e display, porque a gente tem um controle muito maior, inclusive consegue identificar termo de questão de clique, aumento na taxa de interação com anúncio e esse tipo de coisa, sim. Já na Pmax, ele vai tentar, apesar de você conseguir definir que o objetivo e meta é compra, cadastro, etc., mas ele bota um bocado de gente, o custo fica realmente muito baixo do clique, e aí é um pouco diferente da de pesquisa, porque a gente não está trabalhando com termos de pesquisa, mas ele tem as concorrências dele lá, e aí tem a questão desse aumento no custo do clique também. Mas essa questão da Pmax, sim, ela vai trazer muito mais gente. Então, a gente teve até uma experiência recente, né? Uma campanha que a gente rodou ela nas duas, mas é uma campanha extremamente, digamos assim, é um produto que tem uma questão de nicho, né? Que tem uma questão de foco num determinado perfil de pessoas.
e a gente tinha ali um custo por clique bem mais alto no display, na pesquisa. Quando a gente rodou o PMax, a gente foi para 1/3 do valor, despencou o custo da campanha, porém trouxe um público extremamente desqualificado, ao ponto que a gente teve que desligar a campanha, porque, tipo assim, adianta eu trazer um público, adianta eu trazer leads mais baratos, mas que não estão prontos, não estão aptos a comprar o meu produto? Não faz sentido, né? Então, se eu tenho... Então, do ponto de vista de estratégia, pensando... Né? Eu puxo tudo para estratégia, né? Tu sabe? Então, do ponto de vista da estratégia, eu preciso entender quem é o meu público, eu preciso entender quem é a minha persona, quem é o meu cliente ideal, que mercado eu estou buscando, que cliente eu estou buscando, para entender se um tipo de campanha ou outro tipo de campanha é o que faz sentido para o meu negócio e é o que vai trazer o resultado que eu preciso. Se eu vendo um produto muito, digamos assim, de uso geral, sei lá, se eu vendo copo descartável, se eu vendo, sei lá, papel higiênico, uma coisa que todo mundo usa, né? Então eu posso ter uma campanha guarda-chuva, eu posso ir para PMax e deixar a campanha rolar lá, porque independente se o público é A, B, C, D, ele consome aquele tipo de produto. Sim. Se eu tenho um produto que ele é mais nichado, se ele é mais qualificado, se ele requer um recorte de mercado, então talvez essa campanha mais guarda-chuva ela não faça tanto sentido, porque ela vai me trazer pessoas fora daquele espectro que eu tô buscando. A PMax, a gente notou que para e-commerce em si, quando a gente tem um catálogo lá, que aí a ideia a Google Smart Shopping morreu. Então, sim, veio a PMax, né? O Smart, antigamente, quando funcionava, a gente tinha um controle muito interessante de identificar. E aí, para e-commerce, a PMax meio que terminou sendo obrigatório fazer. Sim. Mas já para esse tipo de cliente, pode ser uma estratégia utilizar a PMax para trazer muita gente, mas para alguns nichos de negócio não faz sentido. Às vezes faz sentido testar, mas às vezes não faz sentido tá lá com ela sempre ligada, porque vai trazer muita gente desqualificada, né? Muito lead desqualificado. E aí, traduzindo lead desqualificado, gente, é aquela pessoa que entrou em contato com você, até se inscreveu, levantou a mão, disse quero falar com o vendedor, mas ele não é perfil para aquele produto. Então, ou eu vendo um produto muito caro e eu estou atingindo um público que não tem poder de compra para aquele produto, ou o inverso, ou eu tenho um produto muito popular e eu estou atingindo um público que não faz sentido porque não é perfil de compra, então a pessoa vai chegar, ela vai se inscrever, quando ela for abordada ela vai dizer, não, eu não quero isso não é para mim. Então, lead desqualificado é aquele lead que não tem característica de consumo do teu produto, do teu serviço. Então, ele é desqualificado. Não é um preconceito contra a pessoa. Em relação ao que você está vendendo, ele não faz sentido para aquela pessoa. Então, não dá match. Né? Trazendo para a nossa realidade, né? Vamos extrapolar aqui para algum tipo de cliente. Vamos dizer assim, o cliente de varejo e o cliente de atacado. Sim. Quando a gente começa a atingir... O cara está focado em varejo e aí começa a aparecer muito gente de atacado. E aí a pessoa que converte, às vezes a campanha em si, ela não está se comunicando com o meu público corretamente. E aí é por isso que é importante a conversa junto com o empresário, para poder a gente ter essa ideia de se o lead está desqualificado ou não, porque às vezes a campanha está com uma ótima quantidade de leads excelente, mas é desqualificado. Sim. E aí a ferramenta em si, ela começa a trazer lead desqualificado porque é o que está trazendo lead, o que é que está trazendo conversão para a ferramenta. Mas aí a gente chega nessa minúcia de tentar eliminar, tentar
tirar esse lead desqualificado daquela página, seja pelo anúncio, seja pela página, ou de alguma outra forma dentro do formulário, Aham. para poder a gente tirar essa pessoa que está lá, para poder a ferramenta entender que aquele lead vai ser um lead qualificado É. a partir de agora. Assim, olha, Google, entende aqui. Essas pessoas não fazem sentido para o meu produto, para o meu serviço. Até faz sentido, pode até fazer sentido para o produto, mas Sim, não para o formato, né? Às vezes, eu exato. só vendo em atacado, eu só vendo em pacotes com 100 unidades. A pessoa quer comprar uma. Não faz sentido. Ele até é um consumidor, ele até é ele seria um lead qualificado para uma loja de varejo que vendesse aquele mesmo produto, mas Sim, para o atacado não. Então eu preciso segmentar em B2B, eu preciso segmentar em lojista, business to business, negócios para negócios, a gente vender para outras empresas que aí sim sim, essas empresas vão vender ao varejo, né? Então isso tudo como eu gosto muito de insistir de bater nessa tecla, insistir nesse discurso da estratégia, de você entender quem você quer atingir, como você quer atingir e até trazendo aqui, você falando aí de leitura, tal, dá para a gente ler, dá para a gente entender, dá para a gente negativar, né? O termo técnico sim, que a gente utiliza, que é dizer para a ferramenta que eu não quero que as pessoas venham por determinada palavra-chave, eu não quero que tais pessoas venham pessoas que vêm de determinado canal ou com determinada característica, né? O nome técnico disso é negativar. Então, nesse processo de negativação, junto ao Google, né, refinar esse meu público, trazer trazer com mais qualidade, né? E isso é importante para a gente anunciante, né? E isso é importante para o cliente que está buscando. Porque ele vai estar ali clicando, interagindo com uma coisa que não é exatamente o que ele quer. Então é ruim para as duas pontas, só quem ganha é o é Google, o Google, que né? recebe por clique de todo jeito, É, independente do resultado final, né? Então ele recebe por clique de toda forma. Eu me lembrei agora de um caso que aconteceu, trazendo essa discussão da importância da estratégia de você olhar o objetivo do negócio como um todo e de você ter essa leitura dos dados para você retroalimentar a estratégia. Eu tive um projeto de consultoria com uma empresa, uma determinada fábrica, e ela vendia produtos para varejistas, então ela era um B2B. E aí a gente rodou algumas campanhas iniciais, fez alguns testes com aquela campanha, e assim, 92% do que vinha era cliente final. E aí eu sentei com a empresária e disse, existe uma busca grande, existe uma demanda grande do cliente final pelo teu tipo de produto. A gente não tá tendo uma conversão muito significativa de varejista. Pode ser que os varejistas estejam sendo bombardeados por outros canais. Mas como esse teu produto está sendo muito demandado, o que você acha da gente ramificar? Que tal um e-commerce, varejo, para a gente pegar essa experiência de tráfego, jogar para esse e-commerce varejo e a gente ver como é que isso acontece? se adaptou, né? Se adaptou? Então, em resposta a um lead desqualificado, né, teoricamente desqualificado, a gente abriu um outro braço de negócio e que, até onde eu acompanhei, estava indo super bem, porque trouxe um resultado assim inesperado, mas abriu uma outra frente, ligou um segundo motor, digamos assim, de captação de vendas. E aí a gente construiu toda uma estratégia para que esse Acom ele não fosse concorrente do lojista comprador da fábrica. Então, o lojista comprador da fábrica ele tem uma condição diferenciada. O preço do Acom seria um preço ticket final, ticket cheio, né? Sim, E não com aquele desconto ali do varejista. Então, há também essa possibilidade até fazer as limonadas dos limões que a gente recebe no mundo dos anúncios, né? a gente consegue até tirar
insights de lead desqualificado, né? Isso, A exatamente. ideia não é só criar um novo, é, na verdade, até se adaptar a... Às vezes, a comunicação da landing page ou do anúncio está com uma informação que o lead entendeu que ele era o cara do anúncio, mas, na Aham. verdade, não. Aí a gente vai se adaptando, seja criando uma nova Uma área nova lá, estratégia, uma nova área, um novo ou caminho. então aqui como a gente tem esse feedback rápido, a gente tenta adaptar e aí, negativando palavra-chave, é importante saber do lead desqualificado de onde veio e o custo daquela palavra, o termo, adicionar ou negativar, tudo Uhum. isso a gente vai pegando de feedback de lead que teoricamente seria desqualificado, mas terminou que ajudou a É. gente na nossa estratégia. Exato, porque a gente aprende, né? Mas essa velocidade esse aprendizado ele precisa ser rápido, essa retroalimentação da campanha, essa limpeza, né? Essa arrumação, essa correção de rota da estratégia, ela precisa ser rápida, porque senão a gente queima dinheiro, né? Queima dinheiro. A gente perde um dinheiro aí significativo. Hoje há muita, digamos que assim, eu acho que muita informação boa sobre Google de forma geral, mas há muita informação muito doida na internet e umas campanhas muito malucas que não fazem esse tipo de leitura, que a gente tem uma preocupação grande de fazer, né? O que seria interessante a gente orientar aí o pequeno, médio empresário, tipo assim, o que é que ele precisa analisar, o que é que ele precisa entender, o que é que ele precisa acompanhar minimamente, claro, ele não é especialista, né? Mas o que é que ele precisa entender minimamente para ele poder saber se a campanha está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, como é que ele pode buscar essa informação? Falando especificamente de Google, eu acho que o empresário ele tem que observar é se está configurado, no caso, o objetivo, se o objetivo dele for alguma conversão dentro do site, está configurado a conversão em si, porque aí você não vai estar mandando o pessoal para lá sem saber o que é que estão fazendo dentro do site. Certo. E aí, falando mais de Google, diferente um pouco do Facebook, a gente precisa do site, efetivamente. Uhum. Então, a gente precisou ter uma landing page, então tem que ter Um ambiente de destino, né? um destino. É diferente do Facebook, a gente tem, às vezes, a campanha do WhatsApp, tem campanha para ir para... De cadastro, De que a gente não cadastro. precisa de um ambiente externo da meta para a gente poder... Precisa só por questão de configuração da Sim, política, etc. Mas do Google, especificamente, a gente precisa de uma página. Então, aquela página ela tem que ser uma página rápida, tem que ser uma página que seja, que a gente chama de alta conversão, né? Mas é uma página que ela seja interessante para o cliente que vai clicar, a pessoa que vai clicar, o futuro lead. E ela tem que ter, na minha opinião, um objetivo. No caso, por isso que a gente tem que configurar essa meta. Sim. Então, sei lá, o objetivo é uma compra dentro do site, então tem que estar configurado. O objetivo é visita dentro do site, então tem que estar configurado. O objetivo é preencher aquele cadastro. Esse eu acho que é, vamos dizer assim, uma das primeiras feijão com coisas. arroz, importante, Fora né? isso, analisar se o teu custo por clique está dentro do teu planejamento ali de... Então, sei lá, daqui a 100 cliques eu tenho 5 conversões. Então, isso tem que estar... Isso é ouro, hein? Isso tem que estar dentro do teu planejamento. Fora isso, é tentar entender se quem está se cadastrando é um lead qualificado e quem está convertendo no final. Então, quem se tornou cliente. Então, isso eu acho também importantíssimo. E aí, a partir disso, trazendo um pouco aqui, vamos dizer, para um e-commerce, por exemplo, o meu custo por venda, meu custo por compra, ele tem que ser, teoricamente, menor do que a minha compra. Então, eu tenho que ver dentro do meu planejamento de... Como é que isso se chama tecnicamente? Qual a sigla? Aí a gente pode ser CPA, CPC, dependendo de quem diga, né? Então, mas CPC, custo por aquisição. CPA, custo por aquisição, ou então CPA, CPC, custo por aquisição. Custo por conversão. O CPC, custo por conversão. Isso. Então, o custo por aquisição, que no caso a gente está definindo, que no caso é uma venda, ele tem que ser menor do que o valor da tua venda, teoricamente. A gente pensando
A longo prazo, nesse início, o custo por aquisição de clientes ele pode ser mais caro, mas a gente pensar a longo prazo, igual foi no outro podcast, a gente tem que pensar no LTV, outra sigla. Lifetime Value. E aí a gente vai ter essa aquisição mais cara, mas aí, simplificando, o custo por aquisição ele tem que ser menor que tua venda. E aí tem que verificar para cada negócio qual a porcentagem que aquele custo pode ser em relação à venda. Então, eu acho importantíssimo esse tipo de análise, inclusive dá para fazer ela anteriormente, e a gente chegar num custo que seja interessante. Num custo mínimo, né? Um custo mínimo para poder pelo menos ele se pagar. Então, estamos falando de e-commerce, mas pode ser também serviço, vender algum tipo de produto específico. É bem interessante essa diferença que você traz, Alberto, porque, por exemplo, quando a gente fala de serviço, vamos falar da Grid, por exemplo. Então, a gente tem um lifetime value, ou seja, o tempo de vida do cliente dentro da Grid, ele é longo. Né? Então, a gente trabalha com contratos anuais, a maior parte, a parte esmagadora dos nossos clientes passam 3, 4 anos com a gente ou mais. Então, a gente tem um tempo de vida do cliente com a gente grande. Sim. Então, né, esse tempo de vida do cliente ele precisa ser levado em consideração no processo de conversão. Porque quando eu faço uma campanha, tá, e eu tive um custo com essa campanha, sei lá, eu investi R$1.000 numa campanha, certo? E aí eu tive um custo por conversão, um custo por aquisição de R$100. Números hipotéticos aqui, tá, gente? Cada mercado, cada tipo de negócio tem números muito, muito próprios, muito seus. Então, digamos que eu tive ali uma conversão de R$100. Para um e-commerce que vende sapato ou bijuteria, um custo por aquisição de R$100 ele é inviável. Por quê? Porque é um custo por conversão muito, às vezes, superior ao preço do produto. Isso. Então, ele não faz sentido. Mas um custo por conversão de R$100 para a Grid, que é um serviço com um contrato mínimo de 1 ano, onde o cliente fica, em média, 2, 3 anos ou mais, né? 3, 4 anos ou mais, R$100 é muito bom. Então, ou seja, o custo por aquisição, se ele é bom ou se ele é ruim, o teu CAC, o teu... e aí já falando outra sigla, né? O teu CPA, o teu CPC, ele vai depender muito do preço do teu produto, ele vai depender muito da velocidade de giro do teu produto, ele vai depender muito do mercado que você está inserido, ele vai depender de uma série de fatores. Mas é preciso olhar para isso para entender... Faz sentido esse valor de conversão? Aí, a partir do valor de conversão, quantos cliques eu precisei ter para ter uma conversão? Eu precisei ter 100 cliques para ter uma conversão. Sim, aí a gente já entra lá a gente entrou no impressão, clique e conversão. As camadas do... E eu entraria em outra que seria quem comprou de fato. Uhum. Então, saindo de e-commerce, né? Vamos colocar o lead, o cara que é o serviço, está vendendo o serviço. Então, a gente pode colocar lá como se fosse um funil, entre aspas, não é um funil de... É um funil, né? Mas é um funil de... A gente primeiro vai imprimir aquele anúncio, depois vai ter o clique, depois a conversão e efetivamente quem comprou. Uhum. E aí, o que é que eu olho, o que é que eu digo para o empresário olhar primeiro? Ele tem que olhar o fundo do funil. Ele tem que olhar primeiro, no caso do Google, é a conversão. Então, ele tem que estar ligado na conversão. O clique, o custo por clique, no caso, ele está ligado na conversão e custo por CPA, né, que é o custo por aquisição. A métrica de custo por clique, ela é secundária nesse caso. Porque, às vezes, a gente fica tentando diminuir o custo por clique, mas o teu custo por aquisição está ok. Uhum. Então, a gente tem, a sugestão que eu dou, a gente vai estar monitorando o custo por aquisição, vou estar monitorando o clique também, mas a minha principal métrica, o que eu preciso estar analisando é se está tendo conversão, custo e se está dentro do que eu planejei. Das metas estabelecidas. Você falou uma coisa bem interessante, que é meta secundária.
né? Explica um pouquinho para o empresário que está assistindo a gente, meta, né? Meta primária, meta secundária, o que danado é isso? A gente tem, nas campanhas, se for analisar tudo ao mesmo tempo, a gente fica meio que doido e não consegue resolver nada. Então, a gente meio que define algumas métricas, no caso, como objetivo final, a conversão em si. A conversão, ela seria a métrica principal. E aí as métricas secundárias, elas estão ali para poder te dar um norte, se está bom, se não está. Mas como a gente definiu a métrica principal, que é, nesse caso, conversão, a gente não vai ficar... A gente olha, mas fica ali para... Tipo assim, é importante você ter aquilo no radar, mas o teu foco estratégico não está ali. Isso. A gente vai fazendo os ajustes finos para melhorar esse custo, mas como a gente está batendo a meta ali, a gente meio que fica... Desde que ele não comprometa o resultado, né? Exatamente. Porque às vezes você aperta tanto o custo que você deixa de ter lead bom. Isso. Porque você apertou tanto que você foi para uma linha de pessoas que não necessariamente estão naquele momento de compra, de tomada de decisão de compra. Isso. E aí você termina comprometendo a qualidade da campanha. E às vezes o fato dessas métricas secundárias, elas podem até ser um pouco superior do que você tinha planejado, mas como o meu objetivo final está sendo atingido com custo ok e a gente conseguiu definir que os leads estão qualificados, não vale a pena mexer nelas. Uhum. Então, às vezes a gente coloca, até mede, mas com um objetivo de até ter um balizador se está ok ou não. Então, às vezes tem uma campanha que está com uma métrica secundária bem alta, mas está tudo certo. E às vezes uma outra campanha está com a métrica secundária baixa, mas não está trazendo resultado. Ou seja, a campanha boa é aquela que gera venda e dinheiro no bolso do empresário. Exatamente. Esse aqui é o nosso lema. Esse aqui é o objetivo, certo? Campanha boa é aquela que vende. Não adianta ter uma campanha linda, maravilhosa, com 200 milhões de métricas, que no final não vende e não gera resultado. Então, assim, a gente a linha tênue do tecniquez demais e do olhar mais abrangente, mais guarda-chuva para o negócio, para as metas da empresa como um todo. Sim. Seria isso? Isso. Já trazendo um pouco para e-commerce, que a gente tem várias métricas secundárias, né? Então tem... Nossa, eu fico louca. Desde o clique até a visualização do site, adição a carrinho, ver conteúdo e por aí vai. Se a gente for analisar tudo, não faz sentido a campanha. A gente termina não executando nada. Então, é por isso que é importante ter essas métricas, mas faz todo sentido o que você falou. Então, foca no que traz dinheiro, foca no que traz negócio. Não é isso? Exatamente. Tá. A gente falou um bocado de e-commerce aí, porque é muito forte. O Google, ele é meio que, eu diria que ele é fundamental, né? Se você tem um e-commerce e você não tem uma campanha de Google rodando, você está deixando dinheiro na mesa. Porque a conversão é muito grande. Você tem um alcance, uma abrangência, um alcance nacional, internacional, estratosférico, com uma campanha de Google. Mas muitos negócios, muitos pequenos e médios negócios optam por não fazer Google porque acham que ali na meta, e quando a gente fala meta, gente, Facebook e Instagram, por favor. Então, ali na meta eu tenho uma possibilidade, um impacto um pouco maior. Fala um pouco, vamos entrar um pouquinho nesse dilema, nesse eterno dilema de Google versus Meta, né? Ou um ou outro, os dois. Qual o cenário ideal? O ideal é que sejam os dois. Tá. Ideal, sim. O que a gente percebe é que quando a gente não está em alguma plataforma, a gente não está sendo visto. Uhum. E aí, o que acontece? O teu concorrente está aparecendo. Sim. Então, daqui a pouco ele está colocando até teu nome no termo de busca. Então, ele está comprando... A gente nunca fez isso, não foi, Alberto? Então, é porque é meio polêmico. Há vários casos de... Crianças, não façam isso em casa.
Mas é verdade, as empresas estão pagando por palavras-chave Por para palavra aparecer na frente de na, você. na sua frente com o seu nome, né? Tá. Exatamente. Então, aparecer tanto no Google quanto no Facebook, o Meta, né, o Facebook e Instagram, ela é primordial. Eu acho que o ideal seria aparecer nos dois. Tá. Se eu Mas, tenho um orçamento pequeno, se eu tenho um orçamento limitado, ou se eu estou começando agora, nunca fiz anúncio, estou começando agora, vou botar o pé na água pela primeira vez, não sei se se ela é quente ou se ela é fria. E aí, o que é que faz mais sentido? Começar por Google, começar por Meta, depende do segmento. em termos do empresário fazer, O empresário que está começando agora, o ideal é ele começar por Google, ele começar por Meta ou depende? depende. E aí depende até de se ele vai fazer sozinho ou se ele vai Se ele fazer. vai ter um gestor de tráfego Exatamente. eficiente. Mas a gente falar que depende não é porque... É porque o orçamento realmente é pequeno. Com um orçamento pequeno, o ideal é a gente maximizar Um canal, né? o canal e maximizar as conversões. Uhum. Então, maximizar, venda. Então, a gente quer que o cliente seja o mais efetivo possível, e aí a gente consegue entender que aquele tipo de cliente, aquele tipo de empresário, aquela empresa, ela é mais efetiva no Meta ou no Google. E aí, às vezes, é mais interessante colocar todo o dinheiro num canal só, porque a gente já tem aquele feeling, aquela ideia de que aquele Faz tipo mais de sentido aquele canal aquele A do canal. que canal B, tá? Se for para o empresário fazer sozinho, é mais interessante Meta, porque é mais É fácil. mais fácil. Mas o Google em si, a depender do tipo do nicho dele, é mais interessante ele começar pelo Google só por conta disso. É por isso que essa questão de depende. Se o negócio dele faz mais sentido a gente anunciar no Facebook e no Instagram, então coloca mais dinheiro lá. No caso, verba pequena, bota Verba tudo lá. pequena, vamos Meta. centralizar. Se a verba é pequena, a gente escolhe um canal. Tá? Para a gente não dividir, não ficar com dois taquinhos de dinheiro, dois pouquinhos de dinheiro, que não vai trazer resultado nenhum nem outro. Né? Melhor centralizar e focar num lugar só e colocar todo, dar gás naquilo ali. E quando rentabilizar, a gente amplia. Né? A gente usa bastante essa estratégia, por sinal. Né? Quando a empresa chega, é pouquinho, é pequeno, vamos focar aqui, normalmente em Meta, foca em Meta, traz um fôlego, rentabilizou? Ok, vamos para Google agora, ganhou musculatura, vamos. Isso. Então, isso é uma estratégia que a gente usa bastante para quem está começando. Só para complementar, por que fazer os dois? E aí o interessante e não só tráfego, estou falando também de social media, estou falando de e-mail marketing, etc. Por quê? Porque a gente está atingindo muito mais rápido pelo tráfego, fazendo tráfego pago, e como a gente até conversou que aí a gente consegue distribuir muito mais rápido, atingir resultados muito mais rápidos, mas a longo prazo a gente também tem a gente consegue atingir, mas a gente tem que estar trazendo sempre gente nova, não só pelo tráfego, e sim pelo orgânico, né? Sim. E aí o que acontece? O que a gente notou? E aí a gente faz até análise dentro do Analytics para poder entender, o cliente ele não simplesmente compra pela primeira vez que ele viu. Então, ele te viu pelo Meta, pelo Instagram ou pelo Facebook, e aí ele clicou, viu o anúncio, não estava satisfeito, aí viu de novo, clicou ao invés de ir no link, ele foi para a bio, aí viu a bio, aí teu perfil tem que estar todo pronto, tem que estar funcionando, tem que ter stories, e aí ele não comprou hoje, mas amanhã ele pode pesquisar teu nome no Google. Ele lembrou, grid, vou pesquisar grid. E aí ele vai ser impactado pelo anúncio que está no Google, vai clicar, vai terminar comprando, fazendo o cadastro, e aí termina que, por conta dessa questão de eu estar aparecendo tanto na Meta quanto no Google, quanto estar fazendo conteúdo no Instagram, no Facebook, TikTok, etc., a gente tem esse que a gente até chama de jornada social do cliente, né? Isso.
A gente tem essa conversão justamente por conta disso. Então, se eu não tivesse no Google, se eu não tivesse no Facebook, no Instagram, eu não teria tido essa conversão que terminou sendo um cliente. Show. Isso me traz uma coisa bem interessante. Eu queria falar um pouquinho sobre janela de conversão. Tá? É um termo. Levantei a barra agora, não foi? Então, o interessante é que o Facebook, na verdade, as plataformas em si, elas têm um padrão de conversão que ele associa a venda em até um período de tempo. Isso. E aí a Meta, ela normalmente considera 7 dias e o Google, o padrão dele lá é 30 dias. Normalmente a janela. Saudade quando a janela da Meta era de 28 dias. E aí o que acontece? Por conta disso, às vezes há um erro, uma falta de entendimento das plataformas, que termina associando tanto ao Facebook quanto ao Google, mas a ideia é que a gente clicou hoje e eu só converti daqui a 7 dias, a plataforma entende e aí ele tem essa janela de conversão. Então, no Google é até 30, no Facebook ele considera 7. 7. Tá, então deixa eu traduzir aqui um pouquinho. Então, eu vi um anúncio, cliquei naquele anúncio, não converti. Cliquei, fui para o feed do Instagram daquela empresa, olhei, não converti, saí. Sim. Depois, tô ali, rolando o Instagram, apareceu de novo um segundo anúncio daquela mesma empresa, olhei, mas não cliquei, saí. Primeiro dia, segundo dia. Passou alguns dias, lá no final de semana, de bobeira no sofá, apareceu novamente aquele anúncio. Eu cliquei e comprei. Então, se eu cliquei e comprei, ou seja, se eu cliquei e virei um cliente, e se isso estiver devidamente tagueado dentro da Meta. Se isso não estiver devidamente tagueado dentro da Meta, você não vai saber se foi dentro da janela de conversão ou não. Isso. Tá? Se isso estiver dentro de 7 dias, a Meta consegue entender que aquela compra que aconteceu no 5º dia, no 6º dia, ela foi oriunda daquele anúncio X que a pessoa foi impactada 5 dias atrás. Se eu sou impactada por um anúncio, visualizo esse anúncio, clico nesse anúncio, mas eu só venho efetivamente realizar uma compra 15 dias, ou 10 dias, ou 20 dias depois, ele não associa. A Meta não associa essa compra a este anúncio. Se você não clicou no anúncio... Se você não clicou efetivamente no anúncio, ela não cria essa associação. E isso é uma dor para o gestor de tráfego. Isso. Ponto. Fiz o meu protesto. O interessante a gente pode pegar essa galera que interagiu e reimpactar eles com anúncios de remarketing. E aí entra na estratégia. Entra na estratégia. Vamos falar um pouquinho de remarketing? Bora. Então, que danado é isso? Primeiro vamos explicar para a galera o que é remarketing. Remarketing acho que o termo em si, eu não sei se ele de fato, mas é reimpactar pessoas que tenham interagido com o meu anúncio anteriormente. Então, a gente pode ter uma estratégia, aparecer para pessoas que entraram e não se cadastraram, ou então quem comprou alguma coisa e eu estou oferecendo outro serviço, e aí, ou então o cara não comprou porque a gente identificou que foi muito caro e a gente está oferecendo outro serviço mais barato. Esse tipo de coisa, o remarketing ele serve para isso. Então, a gente vai reimpactar as pessoas que de alguma forma entraram em contato com a nossa empresa. Demonstraram algum nível de interesse, mas não efetivaram a compra. Então, ou o cara no orgânico entrou na página, ou então ou ele entrou no site. A gente pode pegar essa pessoa, no caso, a gente não sabe que é aquela pessoa, mas a gente sabe que interagiu, e a plataforma em si, ela manda para aquela pessoa que interagiu, para poder a gente ter no caso, fazer alguma ação que a gente queira. Então, às vezes, no e-commerce, ou então quem
quem não comprou algum produto, ou quem não preencheu, ou quem preencheu e a gente quer impactar ele novamente. Então, o remarketing é justamente isso. As pessoas conhecem, acho que eu vou traduzir bem, vai ficar bem fácil das pessoas entenderem. Remarketing é toda vez que você interage com uma campanha e depois aquela campanha não para de aparecer nunca mais para você. Você tem a impressão de que você vai abrir a geladeira e vai ter um anúncio lá dentro? Pronto, isso é remarketing. Isso é remarketing. Eu gosto muito dessa analogia que é para as pessoas entenderem bem como é que o remarketing funciona. E o remarketing, ele é poderoso, né? Ele é poderoso porque eu gosto de dizer que ele vence pelo cansaço. Né? E fora que é um público teu, né? Exato. É um público exclusivamente seu, que você não tem, entre aspas, concorrência com nenhuma outra empresa. Então, é um público que é teu. Que então, demonstrou interesse em você, no seu produto, no seu serviço, exatamente. levantou a mão, disse, opa, gostei disso aqui, né? Então, essa pessoa deu aquela levantada de mão, como a gente fala no digital, e você está ali trabalhando, e você está dizendo, ó, não esquece de mim, olha, o produto está aqui, olha, não deixa de comprar, vou te dar um cupom, vou te fazer uma oferta. Mas tem que tomar cuidado para não aparecer demais, que aí o cara vai te... Vai te odiar, né? Exatamente. Então, a gente sempre tem esse cuidado de não estar aparecendo demais para os clientes. Importante. O que seria uma taxa de... esqueci o termo técnico, me ajuda? Frequência. Uma frequência, obrigada. Uma frequência saudável. Então, o que a gente notou? Falando de meta, quando a gente aparece uma vez, às vezes a gente apareceu e o cliente nem percebeu que apareceu, mas o Instagram e o Facebook... rolando. Exato. Ou você passou muito rápido, ou então chegou uma hora que você apareceu o nome ali, mas você não efetivamente viu o anúncio, mas ele considerou já uma impressão. Tá. Que aí é a frequência. O que seria a frequência, né? É a quantidade de vezes que o meu anúncio apareceu para a mesma pessoa. Sim. Então, uma frequência saudável, a depender da campanha para público novo, vamos dizer ali 2, 3 no máximo. No máximo 3, porque aí já é, entre aspas, um remarketing, né? Uhum. Mas já tá ficando chato, né? Campanha de remarketing, dependendo, a gente consegue ter uma frequência muito maior. E aí entra como uma métrica secundária. Tá. Então, a gente pode ter uma frequência muito alta. Inclusive, a gente é penalizado por conta disso, dependendo. Sim. E aí, a meta, ela termina aumentando o teu custo de entrega daqueles anúncios por conta disso. Se a tua frequência está muito alta, termina ficando mais caro com o intuito de que você... Na realidade, isso é uma estratégia da meta para você oxigenar aquele anúncio, mudar o criativo e tal. A meta, ela consegue identificar que está muito alto porque começa as pessoas a reclamarem do teu anúncio. Vejo, né? Com frequência excessiva, Exato. Né? Então, tem que ficar monitorando, mas para uma campanha de remarketing, dependendo, uma frequência de 4, um pouquinho maior, ainda é saudável. Ainda é saudável. Então, a gente pode ter... Porque a gente não só vai aparecer no feed, aparece no Stories, no Reels, trazendo para... Você tem muitas janelas, né? Para você aparecer de formas diferentes e em momentos diferentes também, para aquele mesmo E às vezes a gente está... Naquele anúncio, a frequência até não está alta, mas no grupo de anúncio está alto. Então, às vezes a frequência está alta, mas é relativo. Então, o anúncio... Está no grupo, mas individualmente não está, e aí você não é penalizado, né? Isso, e aí é até uma estratégia interessante, dependendo de fechamento de conversão em si. Então, a frequência em si é uma métrica que eu considero secundária, mas ela, e se quiser pegar esses termos de saudável ou não, para público novo, 2, 3, eu acho muito difícil chegar em 2, mas tem campanha que ele termina funilando, é um negócio local pequenininho, aí pode ser que seja interessante. E remarketing já é um pouquinho maior. Tá. Você usou um termo aí que no tráfego a gente usa bastante, que é negócio local, né? Sim. Então, só para esclarecer aqui para quem está acompanhando a gente, negócio local é são normalmente negócios físicos,
tá? Na grande maioria, negócios físicos. Então, uma loja de roupa, uma loja de confecção, uma loja de sapato, uma ótica, uma hamburgueria, um restaurante, tudo isso são negócios locais. Por que é considerado negócio local? Porque você tem um raio de alcance, até de entrega do teu produto, do teu serviço, que é relativamente limitado. Então, você tem ali... Ah, não, Simone, mas eu tenho uma loja de sapato, mas eu também tenho um e-commerce. Opa, são negócios diferentes, comportamentos diferentes. Né? O negócio local, eu fazer tráfego para negócio local, é eu levar o cliente para ir até a tua loja comprar. Então, ele vai fisicamente lá e ele vai comprar lá na tua loja física. Uma hamburgueria, ele pode até pedir pelo iFood, né? Mas você não, se você está em São Paulo, você não vai mandar um hambúrguer para o Acre, né? Então, não dá. Você tem um raio de atendimento. Por mais que você tenha uma venda, que você possa ter uma camada de venda no online, você tem uma limitação ali no teu raio. Então, sim, tudo isso que tem essa limitação geográfica, a gente considera como negócio local e tem uma série de estratégias e regras quase no tráfego específicas para esse modal de negócios, né? Que no e-commerce, como a gente estava falando, já são outras, as métricas são outras, o modal é diferente, a gente, né, tem são outras leituras, né? O interessante, aí dependendo também, para alguns negócios locais, apesar de eu querer trazer a pessoa para a loja, já na Meta, a gente pode ter uma campanha, por exemplo, do WhatsApp. Sim. Então, eu não vou efetivamente trazer a pessoa, mas eu vou fazer com que ela fale comigo no WhatsApp, para futuro ela ir, ou então ela comprar, para a gente enviar para ela. Via WhatsApp, tá? E aí, a gente não tem hoje uma campanha específica para trazer pessoas para a loja. Mas existem objetivos e estratégias para poder fazer com que ela vá para a loja. Então, é possível, inclusive... Até tags, né? Super possível. E a gente está, para negócio local, especificamente, muito mais especificamente. E aí, a depender do tipo do que a pessoa quer do negócio local, a gente tem vários objetivos de campanhas, tanto na Meta quanto no Google. Às vezes, até Google é mais interessante para o negócio local do que Meta. Tudo é questão de depende. Tudo é questão de depende. Eu acho que tráfego deveria se chamar depende. É tudo teste. Né? É tudo é teste. Essa é a máxima. Às vezes o cliente me pergunta, Simone, e se eu fizer uma campanha X, Y, eu faço, depende. Uma vez, estava tendo, era uma loja de roupa, um e-commerce, e aí era um provador. A cliente enviou um vídeo que o áudio ficou em aberto. E aí a discussão dentro do provador era sobre um boleto. E foi o criativo que mais vendeu em toda a campanha. Então, depende. Tudo é teste. Mas a gente teve que parar especificamente. Não foi cliente da Grid, mas teve que parar porque estavam discutindo sobre o boleto. Mas era o melhor criativo da campanha em si. Pois é, o que eu já vi de criativo tosco, coisas assim que, do ponto de vista de estético, eu jamais aprovaria, mas que era o que mais performava. Às vezes o cliente fala, não, mas eu não gostei desse criativo. Eu digo, mas é o que mais vende. Então, assim, depende. Não tem receita de bolo, por mais que você tenha toda vez que a gente bota um criativo novo numa campanha, inclusive você me pergunta muito, posso desligar os criativos? Estão ruins. Eu disse, se está ruim, desliga. Se está bom, deixa. Então, a gente só roda no que está quente. Mas é uma eterna briga com o cliente, né? É uma eterna briga com o cliente, porque o cliente, ele quer, muitas vezes, né? O empresário, você quer aquilo que você gosta mais. Mas, às vezes, o que você gosta mais não é o que o seu cliente gosta mais. Então, o que é que você quer? Você quer algo para satisfazer o seu desejo e a sua vaidade, ou você quer vender mais, camarada? Já viu aquele criativo? Faltou dinheiro pro design. Aí, então, muito bom. Fez um paint. É isso. Né? Participei de um evento que discutia muito isso, criativos e tal.
e qualidade dos criativos e tudo. E tinha lá os 10 mais criativos que converteram numa determinada categoria. Cara, acho que o primeiro era um vídeo e tal, mas o segundo era um bloco de notas. Era um print do bloco de notas. Não, tipo, não tinha criativo. O designer morreu. Assassinaram o designer. E o engraçado é que toda hora, se você entrar nas campanhas, principalmente Meta, ele comenta, pode melhorar tal coisa. Reunião com o Facebook. Melhor botar vídeo. Não, o que converte mais é tal coisa. A gente tenta, por mais que a gente tente, não é 100% o que eles dizem. Então, nunca é. É sempre... Assim, tem uma galera boa no Facebook, que tô falando mal não, hein, galera? Tem uma galera que ajuda a gente e tal, principalmente na parte principalmente dos bugs, né? Quando dá uns bugs muito doidos lá dentro, a galera do suporte ajuda bastante. Inclusive, eu tô com 2 casos bem interessantes sendo trabalhados lá com o time de suporte deles. Mas quando vem as sugestões de... Não faz sentido. Eu pego cada briga, você não faz ideia. Não faz sentido para o meu cliente. Não, mas é isso que está tendo melhor resultado. Não faz sentido para o meu cliente. Não vou fazer aquilo que não faz sentido para o meu cliente. Direto. E às vezes você até tenta colocar e nunca dá certo. Quer dizer, nunca não, né? Vamos dizer, 99,999% não dá certo. Então, a gente testa para poder, na outra vez que ele conversar, dizer que testou. A gente testa para dizer que ele está errado, né? Mas normalmente a gente sabe que não vai dar certo. Que não vai dar certo. Porque a gente está ali no campo de batalha, está no dia a dia, está no... Eu digo que o melhor diploma é a barriga no balcão, né? Você está ali no dia a dia com o cliente do cliente, entendendo o que é que faz sentido e o que é que não faz. E o engraçado é que, por mais que a gente saiba, não é a mesma coisa. Cada cliente é um caso, né? Cada caso é um caso. E a gente tem vários clientes de mesmo segmento. Isso. E que são universos completamente diferentes, que são... o que performa em um não é o que performa no outro. Exatamente. E a gente está falando de clientes exatamente do mesmo segmento, mas com comportamentos totalmente diferentes. É incrível. Tudo tem diferença. A gente tem que melhorar e adaptar, e cada um tem a sua peculiaridade. Então, é um trabalho muito técnico, é um trabalho super artesanal, né? Artesanal no sentido de cada campanha é feito para aquele cliente, para aquele caso. Então, não acreditem em fórmula pronta, receita de bolo mágica que, olha, faça isso aqui que você vai explodir, morrer de vender. A experiência de dia a dia do tráfego que a gente tem, a nossa luta diária, né, Alberto? Nos diz que não é assim que acontece. Quanto mais customizado, quanto mais detalhado, quanto mais testado e refinado, é que você tem um melhor resultado ali nas suas campanhas, independente da plataforma, independente do canal que você está utilizando para essa campanha acontecer. Vamos para as considerações finais? Bora. O que é que a gente vai dizer aí para pequena, para média empresa que está começando aí no mundo dos anúncios, ou quer começar, não sabe por onde começar, e o que é que a gente pode deixar aí de recado para esses caras enxergarem mais longe, né? Ver aí as possibilidades que o mundo dos anúncios pode trazer. Eu acho que tem que testar, tem que começar, na verdade. Eu acho que tem que apertar lá o botão impulsionar para poder começar a entender que aquilo traz resultado. E aí, pode ser que não traga pelo botão impulsionar, mas a gente tem que, no caso o empresário, ele tem esse canal que é barato, democrático. Boa, gostei. Ele é um Obrigado pela correção. Ele é um canal democrático no sentido de a gente tem ali disponível formas de aparecer para muito mais pessoas. E aí, a Tati estava tendo uma discussão se panfletagem fazia sentido ou não. Às vezes até faz. Uhum. Mas o fato de eu conseguir definir, segmentar e até atingir clientes, futuros clientes, eu acho que
tem que começar a aparecer no tráfego pago. Então, para a meta, o orgânico praticamente não se entrega mais. A gente não consegue produzir conteúdo fazendo dancinha, é muito difícil. Então, vai viralizar, não vai trazer ninguém nada. Então, o tráfego pago em si, ele veio para poder atender, assim, é o mundo capitalista, né? Faz parte. Mas eu acho que é o canal perfeito para a gente conseguir vender e vender mais rápido. Mas a gente tem que estar com os outros canais funcionando também. Mas tem sim, o empresário ele tem que começar, se for fazer sozinho, tenta fazer, porque vai ver que vai dar resultado, mas pode ser que ele chegue em algum momento que empacou em alguma configuração, ou então está entregando e não está vendendo, então pode ser que seja oportunidade de contratar a gente, a Grid. Né? E aí o que que a gente pode dizer aqui depois dessa conversa toda é que ele tem que fazer, porque é um canal que está disponível para ele e para poder vender o produto dele. Ele tem que aparecer para poder vender. Show! Então, empresário, se liga nessa mensagem do Alberto, tráfego pago não é mais uma opção, né? Anúncios online não é mais uma opção, tem que aparecer, tem que fazer, tem que investir, tá? Começa pequeno, se você nunca começou, se você nunca fez, começa pequenininho, vai ali no botão de impulsionar do Instagram, né? É $1 por dia, que dá em torno de R$5,50, R$6 por dia. R$6 por dia, né? Para arredondar a conta aí, enquanto o dólar sobe, o dólar desce. Então, R$6 por dia, testa, aprende. Você vai errar, vai trazer um público errado no começo. No começo, trouxe muita visualização, mas não vendi. O que é que está acontecendo? Faz parte, né? Entenda um pouco desse universo, até para quando você for contratar alguém para fazer para você, você for contratar um especialista, uma assessoria de marketing como a Grid, contratar um gestor de tráfego show de bola e tudo mais, você saber sentar e discutir, né? Dizer, olha, eu quero isso, eu entendi que isso aqui não faz sentido para mim. Então, esse entender o que você está trazendo para o teu negócio é importante, ainda que você não vá colocar a mão na massa ali no dia a dia. Até para contratar, você precisa entender um pouco para você saber o que é que você vai cobrar do teu gestor de tráfego, da tua assessoria, da tua agência, que vai fazer esse trabalho para você. Senão você não vai saber o que cobrar. E aí, se você não sabe o que cobrar, você pode estar contratando um profissional que não está te dando o melhor resultado que você poderia ter com o teu projeto. E aí, o que é que acontece? Você não vai saber que você não está tendo o melhor resultado, porque você não sabe o que você cobra. Então, assim, entenda um pouco, tá? Eu sei que o empresário no dia a dia, principalmente o pequeno, o médio empresário, ele está muito ali no operacional do negócio dele. Então, a gente sabe que é muito difícil estar acompanhando de perto. Não estou dizendo para você fazer isso, mas estou dizendo que tem uma noção para você saber o que é que faz sentido e você cobrar aí quem for te prestar serviço mais na frente. Mas começa, bota o pé na água, testa, isso é fundamental para o teu negócio crescer. Afinal de contas, tráfego também é conhecido como performance. Né? Fechamos? Fechamos. Gente, obrigada. Para você que ficou até aqui com a gente, curtiu esse podcast, muitas palavras técnicas, muitas siglas, muitas nomenclaturas em inglês, né? Mas para você que curtiu, que ficou aqui até agora, compartilha com algum empreendedor, né, que precisa dessa informação, que precisa desse conteúdo para poder enxergar mais longe e acelerar o seu negócio. Valeu, obrigada!